Uma das artistas pop aí que bombou entre a galera ultimamente é ela, a garota do momento, Marina Sena. Seu disco de estreia em carreira solo bombou de uma forma tão incrível que, tipo, lá no TikTok, a música Por Supuesto, assim, ó, decolou e fez ela decolar nas plataformas de streaming. E o alcance dela não se limitou na internet e chegou aonde, minha gente? Na televisão brasileira. E junto dela também vieram as críticas com relação à voz dela, que na verdade, assim, boa parte nem é crítica, né? É tipo, hate gratuito. E a real é que, tipo, ela tem uma voz incrível e isso é uma das maiores características da autenticidade dela, sendo Marina Sena a artista. Mas antes de começar o vídeo aqui, vamos pelos reclames do Minuto Indie. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá vindo uma programação nova aí, como deu pra perceber, eu não me pareço nada com a Lê, porque na verdade eu sou a Binha. Tamo aí, tamo junto. E acompanha também a gente e todas as novidades lá nas redes sociais, no @MinutoIndie em todas as plataformas, todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, o Muse e agora também estamos no TikTok. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre Marina Sena, lá no nosso blog tem uma matéria explicando um pouquinho mais sobre e foi escrito pela Ana Luísa Portela e fique tranquilo que todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Sem mais os reclames do Minuto Indie, bora pro vídeo. Desde que a Marina Sena começou a ganhar cada vez mais destaque com a faixa Por Supuesto, todo mundo tá aí, tipo, na expectativa de que talvez não, com certeza, ela vai se tornar uma das cantoras pop mais promissoras do Brasil. E o mais da hora, assim, da Marina Sena é que ela sabe que o trabalho dela é incrível, ela tem confiança nisso e ela vai adiante. E um desses exemplos que mostra que ela sabe o que está fazendo é quando ela utiliza a sua voz pra cantar e se expressar. É claro que através das suas características e limitações. Ela vai ganhando cada vez mais popularidade graças à sua explosão no TikTok e ao mesmo tempo que lida com o carinho dos fãs, também enfrenta os haters. Logo no início da carreira solo, ela vem sofrendo ataques gratuitos de ódio, também conhecido como machismo, por pessoas que não curtem seu trabalho ou mais especificamente, não curtem a sua voz e por algum motivo incomoda tantas essas pessoas ao ponto de atacarem ela. Desde que concorreu e venceu 2 categorias do Prêmio Multishow em dezembro de 2021, nas categorias Experimente, decidida por voto popular, e Revelação, decidida pelo Superjúri, algumas pessoas, por acharem injusto, iniciaram ataques. Ela até publicou em suas redes um desabafo sobre toda a situação, onde começava dizendo que, coincidentemente, ou não, estava recebendo nos últimos dias uma avalanche de hate por ter vencido aquelas 2 categorias. E ela também estava presente na categoria de Álbum do Ano, junto com o Jadsa e Jussara Marçal. Seu primeiro disco de estreia em carreira solo, o tal do De Primeira, reúne músicas que passam pelo pop, se mistura com o indie e alguns outros estilos, sendo bem a cara do verão brasileiro. Nas entrevistas que ela participou, ela deixa bem claro que sempre quis ser famosa e se imaginava cantando para grandes públicos. Ela tinha convicção de seu talento e não é à toa que o nome escolhido para o disco surge como ela ter confiança de que seu disco bombaria de primeira. E acreditava que o álbum era de primeira qualidade. E obviamente não foi de primeira qualidade para todo mundo e tá tudo bem, seria meio estranho se agradasse todo mundo, não é mesmo? E seu som e suas composições, elas são bem diferentes das outras 2 bandas que ela fez parte. A primeira foi a outra banda da Lua, que era mais assim, tipo um pop, um rock psicodélico. Enquanto que na outra banda, Rosa Neon, era tipo uma pegada mais indie pop, umas pitadas assim de experimental, refrões bem grudentos e uma estética toda colorida. Talvez a Rosa Neon tenha sido mais influente pra ela, por andar mais perto de sua sonoridade atual, mesmo que tendo usado diversas sonoridades e elementos da música popular brasileira. Muito por ter vindo de um município pequeno de Minas e ter tido a maior parte de suas influências sonoras vindas de rádio e novelas, e escutado artistas como Djavan e Gal Costa, ela mescla isso com a sonoridade atual. Voltei Pra Mim, por exemplo, dá pra perceber um pouco dessa diversidade sonora. Voltei pra mim, cê sabe o que é bom, do mar. E o mais engraçado disso tudo é que boa parte do hate vem por conta da voz dela, que na verdade é o grande ponto forte dela. O jeito como ela encontra para diversificar a própria voz dentro de uma única música, ao mesmo tempo em que ela modula sua voz mais para um tom anasalado e ao mesmo tempo ela consegue dar um jeitinho assim meio sensual na voz, assim, é de comprovar que de fato ela não tem e não quer chegar em um padrão de voz. Ela sabe que ela tem essas características na voz, se apropria, trabalha obviamente dentro dos limites dela e tenta tirar o melhor proveito disso. O que faz com que ela real tenha essa identidade Marina Sena e só de a gente ouvir a voz dela, a gente sabe que é dela e de mais ninguém. E depois de um tempo, a Marina Sena ela percebeu que tanto o tom de voz dela
dela, como o jeito como ela canta, vem muito da influência das lavadeiras que tinham lá na região onde ela morava, em Taiobeiras. Então elas tinham um tipo de canto bem específico, e como ela cresceu ouvindo essas mulheres, ela meio que se baseou nisso pra criar o próprio estilo dela e se expressar. E ela se identifica muito com isso, então o que ela fez? Ela trouxe essas características pra linguagem do pop. Então assim, mais uma vez, ela sabe o que tá fazendo. Ah, mas é que no ao vivo ela é ruim. Assim, se você ainda não foi no show dela, tem no YouTube algumas performances e você vai perceber que, tipo, não é tão assim o que a galera tá falando, ok? Como toda artista, ela também tem alguns momentos em que ela desafina, tipo, é normal, assim, ninguém tá 24 horas por dia usando autotune. Mas assim, se vocês forem prestar atenção, vocês vão perceber, assim, que não é tudo isso que a galera tá falando, assim, tipo, ah, meu Deus, calma, gente. Talvez por ela se apropriar um pouco mais da sua voz e muitas vezes aumentar esse som nasal propositalmente, e meio que de jeito meio debochado mesmo, pode soar estranho para algumas pessoas. Mas é interessante pensar que, se por suposto fosse cantado por outra pessoa, ou de uma outra forma, será que teria feito tanto sucesso assim? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, viu? A Marina coloca na voz uma ginga, uma sensualidade e variações, coisas que a tiram do habitual e fazem ser diferente na medida certa. E é muito engraçado que quando a gente usa essa palavra chamada diferente, automaticamente a gente imagina que vai ser algo assim que não vai agradar muita gente ou que vai ser ruim, mas não é sobre isso. Para um artista construir a sua identidade, precisa existir essa diferença. Porque às vezes a gente acaba indo na ideia de que voz boa é aquela voz bonita, limpa, que alcança várias notas altas, como faz a Beyoncé, mas o legal é ver tantas vozes e formas de cantar diferentes que podem existir. Mas se ela é diferente e tem uma identidade por isso, por que acaba recebendo tanto hate, meu Deus? Por sua voz ser singular, muitos acabam achando estranho e não curtindo, tendo uma opinião negativa e expressando isso, muitas vezes de uma forma ofensiva nas redes sociais. Só que assim, dar opinião é diferente de ser ofensivo. Existem críticos musicais que analisam tecnicamente determinado disco ou até a voz de um artista, por exemplo. E sempre com um olhar mais analítico e profissional, e eu diria mais, tentando entender o que o artista tentou fazer e por que talvez ele não alcançou aquilo que ele gostaria que chegasse ao ponto. E não simplesmente só falando várias coisas ofensivas e nada a ver. E é claro que você não precisa sempre fazer uma crítica construtiva e ter bons argumentos pra falar de algum álbum ou de alguma música que você escutou. A gente só tá falando aqui que às vezes as medidas não tem nada a ver com a proporção da coisa, entende? A gente sempre tá opinando, falando bem ou mal sobre o que tá achando do novo disco do fulano, às vezes brincando, às vezes falando sério, e muitas vezes a gente se baseia sempre no tal do achismo nosso e tudo bem, porque assim, é normal a gente não gostar de certos artistas e bandas que estão longe do nosso estilo musical ou do nosso gosto pessoal, ou até não curtir a voz de uma pessoa. A grande questão e o problema disso tudo é quando se faz comentários de ódio ou críticas, tipo, muito pesadas, baseadas em nenhum critério, direcionando o artista apenas porque é gratuito e você quer fazer isso, tipo, não dá. E nenhum artista deveria achar isso normal ou aceitar tal situação. Ser artista pop não é uma parada fácil e não é simplesmente em termos de sonoridade e composição. Porque é difícil fazer música pop também, mas também na questão de aprender a lidar com os diferentes tipos de recepção do público. Mesmo que muitas vezes se torne uma experiência insuportável, como ela mesma definiu. Mesmo com os haters espalhados por aí, o De Primeira é o disco que tá fazendo ela esgotar os ingressos de casas de shows pelo Brasil e abrindo portas para que ela apareça em grandes programas de televisão. Por exemplo, vocês souberam que ela foi lá no programa do Marcos Mion e do Faustão. Tipo assim, a Marina Sena, ela conseguiu, assim, fazer propaganda da loja da tia dela no programa do Faustão. Então, pra mim, assim, ela zerou a vida. E é sempre massa quando os artistas estouram a bolha da cena independente e aparecem em lugares com maior visibilidade. E esse disco é só um pontapé da sua carreira solo. Sua personalidade é o que lhe diferencia de vários outros artistas. Seus próximos passos certamente serão explorando isso também. Mas ainda dá pra ficar ansioso pensando nos seus próximos trabalhos, porque ainda está na época dela curtir esse disco que nem um ano tem ainda. Fazendo show pelo Brasil, quem sabe na gringa também, né? Por que não? E mesmo com tantas mensagens de ódio, ela não se desencoraja de seguir o seu sonho, porque ela sabe que é sucesso e é o momento. E esse foi o vídeo de hoje, então comenta aqui embaixo qual a sua música favorita da Marina Sena. E só lembrando assim que se você discordar e quiser expressar aqui nos comentários, tá tudo bem, só não vem com o ódio gratuito junto. Manda aquele joinha também se você curtiu, ou se não curtiu, manda joinha de qualquer jeito. Tamo junto e até o próximo vídeo.